A paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe grandemente. Estamos aqui com o segundo vídeo, o tema matrimônio. Amados, nós sabemos que no meio da igreja, dentro do povo de Deus, povo esse conhecedor da palavra de Deus, que o matrimônio, ele tem sido de certa forma banalizado, né? Para muitos não há mais o respeito. Nós vemos pessoas que já casou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e continua casando e se separando como se isso não significasse nada, né? Mas Deus prioriza o matrimônio, o Senhor olha para o matrimônio com um olhar muito especial, e assim não deve ser diferente nem comigo e nem com você também que está assistindo esse vídeo. E esse tema, nós vamos agora falar sobre o sexo dentro do casamento, que para muitos é até pecado falar de sexo dentro do casamento. Repito, dentro do casamento. Sexo fora do casamento é fornicação e é prostituição. Isso levará o homem à condenação. 1 Coríntios 3, versículo 16. Não sabeis vós que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Né? O versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que são em vós é santo. Porque muitos templos vão ser destruídos por Deus, porque estão sendo contaminados, né? Estão se prostituindo, estão usando o corpo para prostituir, estão usando o corpo para fornicar, estão usando o corpo para fazer tatuagem, estão usando o corpo para todo tipo de imundícia, menos para glorificar a Deus, uma vez que não pertence a nós. O meu corpo, o teu corpo não pertence a você, mas nós fomos comprados pelo um bom preço. 6 Coríntios, versículo 20, porque fosse comprado por um bom preço, portanto glorificar a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertence a Deus. Então você não pertence a você mesmo, pertence ao Senhor. Então o nosso corpo é uma forma de cultuar a Deus com o nosso corpo. Amém? Então vamos compreender isso dentro do casamento, o sexo. O sexo foi algo criado por Deus, né? Há uma necessidade de o homem e a mulher se relacionar sexualmente falando. Nós estamos falando do campo de intimidade, uma intimidade mais profunda, que é o sexo dentro do matrimônio. Então nós vemos que muitos casais não têm essa intimidade, a intimidade do sexo, de se relacionar, o esposo com a esposa e a esposa com o esposo, até a certa vergonha, né, um do outro, e por conta disso termina gerando conflito, porque nós sabemos, amados, que a insatisfação sexual tem levado a muitos casamento a ser destruído, mulher largar homem, homem largar mulher, por haver uma insatisfação no sexo, e por conta disso gera um conflito. É aí onde Paulo nos ensina, pois o capítulo 7 de 1 Coríntios trata exatamente desse tema, sobre a vida sexual mútua, né, do esposo e da esposa dentro do casamento. O versículo 1 ele fala que bom seria que o homem não tocasse mulher, ou seja, que o homem não casasse. Mas no versículo 2 ele disse: mas por conta da imoralidade ou da prostituição, o esposo, o homem tem a sua própria mulher e a mulher o seu próprio marido, né? E segue os textos dizendo que o marido pague a benevolência à mulher e da mesma forma a mulher. Os textos seguintes seguem dizendo que o marido ele não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. E da mesma forma, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, ou autoridade sobre o seu próprio corpo, mas o marido, né? E os textos seguintes seguem dizendo que não é para se separarem, a não ser por consentimento mútuo, por um tempo, para se separar para a oração, e depois une-se novamente para não ser tentado por Satanás, por não ter domínio próprio. Você vai ter um entendimento melhor dessa passagem na tradução NVI. A tradução NVI vai te explicar exatamente, você vai ter um entendimento mais amplo sobre esse tema sexo dentro do matrimônio. Então o que Paulo estava dizendo, que há uma necessidade de casarmos, no versículo 2, por quê? Por causa da imoralidade sexual. Uma vez que nós somos templo, não podemos estar se prostituindo por aí, namora com uma mulher hoje, outra amanhã, o homem da mesma forma. Não, nós somos templo. Se você viver assim, você vai ser destruído, como está escrito em 1 Coríntios 3, versículo 17. Então Paulo disse, então por causa da imoralidade, case-se.
Case-se. Então, o casamento vai unir essas duas pessoas. Então, ali há uma responsabilidade de um cuidar do outro sexualmente falando, de haver uma satisfação sexual, né, no momento ali, ápice ali no seu leito, e ali vai haver algo e uma complementação do homem com a sua esposa e da sua esposa com o esposo, uma satisfação sexualmente falando. Você precisa complementar a sua esposa e a sua esposa complementar você dentro daquilo que a Bíblia estabelece, não trazendo o sexo do mundo para o seio da família, para o leito que tem que ser considerado sem mácula. Hebreus capítulo 13, versículo 4, o leito não pode ter mácula, malícia, ou ser sexo mundano, mas dentro daquilo que é cabível, dentro da palavra de Deus. Então, irmão, há uma necessidade, né, que a mulher não pode permitir que o inimigo trabalhe dentro do seu casamento e o marido da mesma forma na área sexual. Às vezes o marido não quer, às vezes a esposa não quer, e isso vai se seguindo, isso vai trazendo, vai abrindo a porta, e o inimigo ele começa a trabalhar. Como temos nesse momento tantos casamentos destruídos por conta do adultério, né? O adultério é o ato onde o marido trai o seu cônjuge ou a esposa trai o seu cônjuge por haver uma insatisfação na vida sexual dentro de casa, né? Um não está respondendo um ao outro, então ali começa a haver um atrito, um conflito, e isso se prosseguindo, prolongando, vai ficando insustentável, e por conta disso muitos matrimônios têm sido destruídos, e está sendo destruído porque não há essa intimidade, não há essa satisfação sexual por parte de ambos mutuamente, ou seja, os dois precisam-se dessa complementação. Um satisfazer o outro da maneira correta, conforme está padronizado dentro da palavra de Deus. Por conta disso, muitos casamentos Satanás tem destruído, colocando pessoas nesses momentos difíceis de conflito dentro do relacionamento, onde o esposo cai ou a esposa cai, e assim quebrando a aliança eterna. Guarde essa palavra no teu coração. Que Deus vos abençoe grandemente em Cristo Jesus.